Vamos abrir então a palavra de Deus, as nossas Bíblias, no Salmo 73. Nós vamos ler a partir do versículo 13, meus irmãos, até o 28. Diz assim a palavra de Deus: Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Amados, eu tenho tido uma percepção por aquilo que eu ouço de alguns irmãos, por aquilo que eu vejo congregando, por aquilo que às vezes eu tenho lido dos irmãos no nosso grupo da congregação no WhatsApp, por aquilo que a gente tem percebido e até algumas questões da minha vida também, eu percebo que muitas vezes nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa. E hoje, quando nós estávamos lá em Nova Iguaçu, a nossa pastora Rosa estava falando sobre algumas questões dessa de gripe mesmo, né, e falou a respeito de como muitas vezes as nossas questões do cotidiano, como a nossa mente muitas vezes acaba se preocupando, se ocupando ou ativa com as coisas do cotidiano, algo mais ou menos assim, isso acaba por baixar a nossa imunidade. E aí eu até falei para ela na hora assim, você agora falou algo que é isso. Para mim, na hora, eu entendi o porquê que eu fiquei gripado assim esses dias todos. Eu passei um período recente, de algumas semanas talvez, onde eu estava com a minha mente muito ocupada com as minhas questões do trabalho. E eu lembro que até um pouco antes eu conversei com o nosso pastoral, eu falei, pastor, me ajude em oração, por favor, porque eu estou tendo uma dificuldade de me concentrar no meu trabalho. Eu vou trabalhar e eu perco tempo quando eu vou ver o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu estou fazendo. E ele falou na ocasião que estava passando também isso, e eu falei para ele, pastor, para mim isso não é natural, isso para mim é uma oposição espiritual. E ele falou, olha, eu creio que realmente é isso. E ali oramos, intensifiquei mais minhas orações, e eu consegui então, há algumas semanas, há cerca de 3 semanas talvez, quase 4 semanas, a conseguir voltar a me concentrar no meu trabalho, efetivamente, naquilo que eu precisava fazer.
E me lancei, só que ao mesmo tempo em que eu voltei a conseguir me concentrar no trabalho como eu deveria, talvez eu tenha ido um pouco além da medida, em que eu me concentrei de uma forma exagerada, em que, a ponto de, por exemplo, quando os irmãos mandando mensagem para mim, ele mesmo mandou mensagem para mim, naquela quarta-feira que eu preguei aqui, algumas semanas atrás, na terça-feira, já era, sei lá que horas da noite, eu só fui abrir o WhatsApp na metade do outro dia, porque ele avisou a minha esposa que tinha deixado uma mensagem para mim. Por quê? Porque eu estava só preocupado com o meu trabalho. Tirando o meu devocional, era o meu trabalho. Então eu não estava, sabe, e tinha que realmente me dedicar por conta de como ficou prejudicado. Mas eu me lançar ao trabalho de tal forma, com horários desregulados, com as coisas fora de ordem, a preocupação excessiva, isso baixou a minha imunidade. Então, quando ela falou isso lá na hora, hoje eu falei, eu entendi por quê. Eu me ocupei demais e a minha imunidade baixou. Aconteceu isso realmente comigo, de fato. E quando eu estava em casa meditando sobre aquilo que o Espírito Santo queria nos compartilhar hoje, o Senhor falava isso comigo, que muitos de nós aqui, na nossa congregação, estamos com a nossa imunidade espiritual baixa. Baixa. Eu perguntei, por que, Senhor? E o Senhor me falou, vocês estão muito ocupados com as coisas daqui da terra. Vocês estão muito ocupados com a vida cotidiana. Vocês estão muito ocupados com aquilo que vocês devem sim se preocupar, mas vocês estão se preocupando excessivamente, porque eu, que cuidava da vida de vocês e tenho cuidado até hoje, continuarei cuidando para sempre. Eu tomei um puxão de orelha de Deus, irmãos, que é verdade. E eu tenho percebido alguns irmãos frios, não frio no relacionamento com o outro, mas frios espiritualmente. Alguns irmãos desanimados. Prova disso foi a palavra que Deus nos deu quarta-feira. Alguns irmãos para baixo. Alguns irmãos que parecem que estão com o freio de mão puxado. Alguns irmãos que parecem que não que tiraram o pé do acelerador, mas estão pisando no freio, parando. E eu percebo que quando nós fazemos isso, irmãos, de imediato, nós só pioramos as coisas. E esse texto que nós lemos aqui, o Senhor me trouxe à memória esse texto, por conta de algo muito interessante. Eu compartilhei aqui uma mensagem com vocês, alguns meses atrás. Cuide-se para que você não caia, com base também em Salmo 73, mas do versículo 1 ao versículo 14, onde nós víamos Asaf, um homem instruído na palavra de Deus, um homem que era levita hereditariamente, descendente da tribo de Levi, por isso levita, um homem separado por Deus para o louvor, um homem que era profeta, um homem que era um salmista, Salmo 73, por exemplo, ele que escreveu, um homem que envolvido nas coisas de Deus e que por quase um pouquinho, ele mesmo fala, ele não caiu, ele não pereceu. E é interessante nós observarmos isso claramente nos primeiros versículos desse salmo. Ele fala isso abertamente no versículo 2 do Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele confessa isso, que ele quase se desviou, literalmente. E nessa mensagem, expus para vocês esses versículos todos aqui, aquilo que o Senhor queria nos falar naquela ocasião. E eu vejo, irmãos, que nós verdadeiramente estamos como aqui, a partir do versículo 13 que nós lemos. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração,
O Senhor me falava que há pessoas aqui, e o Espírito Santo fala, irmãos, que tem pensado exatamente, pessoas no plural, pensado exatamente isso. Em vão eu tenho purificado meu coração, em vão eu tenho servido ao Senhor, em vão eu tenho me santificado, em vão eu tenho aberto mão de mim mesmo, em vão eu tenho negado a mim mesmo, porque olha o que tem acontecido na minha vida. Exatamente como Asaf confidencia aqui. Exatamente dessa forma. Por que será, irmãos? Será que essa é a vontade de Deus para mim e para você? Será que Deus quer que agora a gente desista da nossa caminhada com o Senhor? Será que chegou o momento de nós baixarmos as nossas armas espirituais? Se a nossa imunidade espiritual está baixa, ou seja, é sinal de que a nossa guarda espiritual ela está baixa. Será que nós verdadeiramente temos nos preocupado, irmãos, em ter uma vida aqui nessa terra que glorifique ao nosso Deus e Pai? Será que o nosso cotidiano tem sido um cotidiano daquele que em todo momento da sua vida deseja viver para a glória de Deus? Ou será que verdadeiramente as coisas aqui dessa terra têm aprisionado os nossos pensamentos de tal forma em que nós nos lancemos demais nas coisas desse mundo e deixemos de lado a nossa vida com Deus? É sério isso, irmãos. Enquanto eu estava meditando nesse texto, o Senhor falava para mim sobre algumas coisas. Nós temos visto pessoas, e aqui, irmãos, sem a menor acusação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo isso que eu acabei de falar com você, já vivi muitos momentos da minha vida. Não foram poucos, não, muitos momentos da minha vida. Mas o Senhor falava comigo algumas coisas específicas de pessoas que estavam... e até conversa com uma pessoa ontem, que essa pessoa falou para mim, é mais um sinal disso, do que o Senhor estava falando comigo, de pessoas que têm quase entrado num estado depressivo. E isso por conta, talvez, de valorizar muito, talvez, por valorizar muito algumas coisas do passado. Talvez por valorizar algumas coisas ruins que viveram lá atrás. E que, na verdade, hoje em dia, em Cristo, é novidade de vida. Talvez por valorizar coisas boas que ficaram no passado e olha para a vida hoje, naquele tempo era melhor, naquele tempo era assim, assim, assim. Olha como está a minha vida hoje. Isso está te colocando para baixo, isso está te colocando triste, isso está baixando a tua imunidade espiritual. Você está entendendo isso? Isso está acontecendo. Da mesma forma, pessoas que andam muito estressadas, supervalorizando as questões do momento atual, presente, e esquecendo de viver o dia a dia, cada dia, basta cada dia o seu mal, inclusive o dia de hoje, na presença de Deus. E muitas vezes nós nos preocupamos muito com as questões do presente, e as questões do presente têm ocupado tanto a nossa mente, que outras coisas que nós deveríamos fazer da melhor maneira, nós muitas vezes não temos feito, irmãos. Nós temos negligenciado a vida de oração, nós temos negligenciado a meditação nas Escrituras, nós temos negligenciado congregar, nós temos negligenciado a comunhão com os irmãos. Talvez alguns de nós, ao invés de comunhão, desejam distância dos irmãos, porque nós estamos ocupados com as coisas do momento presente e andamos por sobremodo estressados. Talvez muitos de nós, ou alguns, temos colocado uma super expectativa em algo para acontecer. Então talvez você não esteja supervalorizando as coisas do passado, nem as boas, nem as ruins. Talvez você não esteja supervalorizando as coisas do presente, mas talvez você esteja gerando dentro de você uma super expectativa de algo por vir
nessa vida terrena. Não, porque no mês de agosto, no meu trabalho vai ser assim. Não, porque quando acontecer aquilo, na minha família, vai acontecer dessa forma. E isso gera no nosso coração o quê? Ansiedade. Você está entendendo? Então, existem algumas questões que nós ocupamos a nossa mente e que isso tem gerado em nós uma imunidade espiritual. E o Senhor falava comigo que isso é porque muitas vezes nós acabamos por olhar para os outros e, olhando para os outros, nós comparamos com a nossa vida. Nós olhamos para o outro, seja da nossa família, seja da congregação, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém um estranho. Nós olhamos para a vida da pessoa e olhamos para a nossa vida, comparando com o passado, comparando com o presente, comparando com a nossa expectativa de futuro. Isso muitas vezes tem nos afastado da presença de Deus, irmãos, porque isso faz com que a gente pare ou diminua ou retroceda na nossa comunhão com Deus, na nossa vida devocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida de devoção mesmo, na nossa vida piedosa que busca cada dia viver para a glória de Deus. Puxa, se a pessoa está vivendo dessa forma, eu vou ficar purificando o meu coração, versículo 13, eu vou ficar purificando o meu coração, lavando as minhas mãos da inocência? Ah, não. Eu vou viver do meu jeito. Eu vou caminhar da forma como eu acho que eu devo andar. Me santificar? Que isso? Ter cuidado com o que eu assisto na internet? Eu vou assistir o que eu bem entender. Ninguém está vendo. Eu estou vendo ali no meu celular. O quê? Não vou de forma alguma. Cansei de fazer isso. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu tinha pouco tempo de conversão e eu estava num dilema. Eu era um jovem de 20 e pouquinhos anos. E eu estava num dilema desses, em relação a purificar o meu coração. E eu me questionava, mas por que eu tenho que me purificar o coração? Por que eu tenho que purificar o meu coração? Por que eu tenho que me esforçar tanto por andar em santidade? E olha que eu não, naquele tempo então, misericórdia. Por que eu tenho que me esforçar por andar em santidade? Não. Eu não quero mais isso para mim, não. Eu não quero negar a mim mesmo, não. Chega disso. Acabou. Não quero mais isso. E eu indo para casa, falando com Deus em oração, indo para casa. Trabalhava no centro do Rio, morava na Vila da Penha. E na Avenida Brasil, falando com Deus em oração, aí o Senhor falou assim para mim: quando você chegar em casa, vai lá no seu quarto, olha para aquele lugar. O Senhor falou exatamente assim comigo, irmãos, impressionante. Olha para aquele lugar onde você tinha erguido um altar de adoração àquele time de futebol, e você vai ver o porquê que você precisa purificar a sua vida. Eu me espantei com aquela voz falando comigo e eu fui atemorizado. Cheguei em casa de uma forma impressionante, não tinha ninguém em casa. Meus irmãos não estavam em casa, minha mãe não estava em casa, não tinha ninguém em casa. Eu tinha voltando do trabalho e eu falei, puxa, não tem ninguém em casa, né? Enrolei um pouquinho e fui para o meu quarto. E eu lembrava o que estava lá no meu quarto, naquele momento. Antigamente tinha uma bandeira do clube de futebol, hasteada, tinha pôster, tinha não sei o quê. Era um altar de adoração ao clube de futebol que eu adorava. E pouco tempo que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tirei aquilo tudo e coloquei um quadro com um versículo bíblico ali naquele lugar. Apocalipse 14:7, na parte B, se eu não me engano. Parte B. Adorai, pois, aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que nele há. E ali, irmãos, o Espírito Santo me constrangeu de tal forma, como se fosse assim: cala a boca e me adora. E eu me prostrei no meu quarto. Eu vou contar algo aqui para os irmãos. É porque foi a experiência que eu vivi, tá? E eu me prostrei, ajoelhei no meu quarto, comecei a chorar. Chorava.
chorava e chorava. E orava ao Senhor e chorava. E comecei a adorar ao Senhor. E de repente, eu estava debruçado na minha cama. Eu sinto o meu colchão do meu lado direito afofando, como se alguém tivesse sentado ali. E daqui a pouco eu comecei a sentir uma presença de uma mão sobre a minha cabeça e aquela voz falando comigo: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não vai ser fácil, mas eu vou te ajudar. E eu com medo de... É claro que eu creio que ali Deus enviou um anjo naquele momento. E o Senhor falando ao meu espírito essas palavras. E eu fiquei com receio de abrir os meus olhos, com muito medo. Mas quando eu tive coragem de abrir os meus olhos, quando eu não senti mais aquela mão sobre mim e aquela voz tinha parado de falar ao meu interior, que era o Espírito Santo falando comigo, e eu vi que o Senhor estava falando para mim: fica quieto, mas me adora, persevera, eu vou te ajudar. Não é em vão que você tem purificado o teu coração. Não é em vão que você tem desejado abrir mão das coisas desse mundo para você seguir na minha presença. Não é em vão isso não. E isso eu era novo convertido naquela época. E aquilo foi uma experiência maravilhosa para mim, que mostrou que eu precisava, não importa o que acontecesse, eu precisava buscar, priorizar a minha vida com Deus. Que eu precisava me santificar. Foi difícil, irmãos. Por muitos anos, os irmãos já sabem, eu estive envolvido em coisas assim terríveis, foi muito difícil. E a cada dia eu preciso me ligar a mim mesmo. E o Senhor me falava que há pessoas aqui hoje, irmãos, que têm colocado isso diante de Deus. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Está difícil para mim. Eu não aguento mais, está pesado demais para mim. E o Senhor, irmãos, nos chama a nós abrirmos mão de nós mesmos e entregarmos a Ele todo o fardo, todo o peso, toda a dificuldade que estejamos vivendo. Mas no Senhor buscar, perseverar numa caminhada cada vez mais firme e constante, sempre abundante no Senhor. O Senhor tem nos levado a isso. É isso que o Senhor nos chama nessa noite. E o salmista ele continua aqui, versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Senhor, está tão difícil, está tão pesado sobre mim. Se eu abrisse a minha boca para falar com os teus filhos, não ia prestar. Talvez você esteja aqui nessa noite com o teu coração assim. Se eu abrir a minha boca para falar para os meus irmãos, ou para o meu pastor, para os meus pastores, o que eu estou passando, o que eu estou vivenciando, a luta que eu tenho enfrentado dentro de mim mesmo, não vai ser bom. Talvez você esteja assim nessa noite. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles, o fim dos ímpios que perecem. Até que entrei no santuário de Deus. Irmão, sabe quando isso vai ser transformado na minha e na sua vida? Quando nós entrarmos na presença de Deus. Quando verdadeiramente, como a pastora Fabiana ministrou quarta-feira aqui, quando verdadeiramente nós amarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração, verdadeiramente como o pastor Alan, instruído pelo Espírito Santo, nos exortou antes da oração,
que nós pudéssemos de verdade, irmãos, examinar a nós mesmos e nos arrepender de todo o coração de todos os nossos pecados. Porque aquilo que muitas vezes tem aprisionado a mim e a você, eu não posso falar diferente para você, porque não é, irmãos, é o nosso pecado. É o nosso pecado. É a inveja, é a cobiça, é a preguiça. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça disso, preguiça daquilo, até preguiça de trabalhar. São pecados. É o orgulho, é a vaidade, é a soberba. E fora as outras coisas visíveis aos olhos humanos. É o nosso pecado, irmãos. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Não é a vontade de Deus, mas é o nosso pecado. E muitas vezes nós achamos que porque enfrentamos dificuldades, adversidades, chegou a hora de nós jogarmos a toalha, chegou a hora de desistir de caminhar com Deus, chegou a hora de desistir da nossa vida com Deus, chegou a hora de desistir da nossa família, chegou a hora de desistir do nosso casamento, nós achamos que chegou a hora de desistir do nosso ministério, por culpa nossa, irmãos, a culpa é nossa. Asaf, ele fala aqui, porque os meus olhos estavam neles, ao invés de estar no Senhor. A gente vê isso aqui, a culpa é nossa, não é do Senhor. E ele continua, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Aqui ele profeticamente estava falando sobre o destino dos ímpios. O destino dos ímpios é perecer. O destino daquele que se afasta da presença de Deus é a morte eterna. E é isso que ele falava aqui claramente. Assim, versículo 21. O meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas, ou invejas, dependendo da tua versão. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti, ou um animal irracional. Às vezes, irmãos, desse estado em que nós nos encontramos, preocupados com as coisas do passado, ou do presente, ou do futuro, ou tudo junto no mesmo bolo, com as coisas dessa terra, nós somos como animais irracionais diante de Deus. Porque nós ouvimos a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. O que nós lemos da palavra, quando lemos, entrou pelos nossos olhos, entrou por um olho e saiu pelo outro. Sabe, Deus nos instrui, nos orienta, e é como se nós tivéssemos colocado de lado. Nós somos como um animal irracional diante de Deus, como alguém que ouve e não sabe, como alguém que lê e não presta atenção, quando nós ficamos envolvidos dessa forma. Mas aí, irmãos, olha que maravilhoso que o salmista fala, que Asaf fala, versículo 23. Todavia, ou porém, entretanto, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Até que ele cai na real e ele enxerga. Todavia, eu estou de contínuo contigo. Ou seja, Senhor, sempre eu estou na tua presença, sempre o Senhor está comigo. Ainda que eu passe por momentos difíceis, ainda que eu me preocupe com as questões dessa terra, ainda que eu não esteja bem, ainda que eu esteja mal, ainda que eu pense até em desistir, Senhor, eu caio na real, eu olho para dentro de mim e eu me lembro que o Senhor todos os dias está comigo. O Senhor está conosco, irmãos. De contínuo, o Senhor está conosco. De contínuo, o Senhor está com você. Deus é com você a ponto dele te sustentar pela sua mão direita. E a mão direita na cultura judaica aponta para a mão da honra. A mão esquerda era usada para algumas outras coisas, não muito agradáveis, né? Como, por exemplo, a limpeza, né, do corpo depois de você precisar fazer suas necessidades. A mão direita, ela simboliza a mão da honra, da valorização. Deus te sustenta pela sua mão direita.
Você está entendendo? Deus é aquele que te levanta quando você está caído. Deus é aquele que me levanta quando eu estou prostrado. Deus é aquele que pode transformar a realidade das nossas vidas. O nosso coração precisa se encher de fé e acreditar que o nosso Deus pode transformar essa realidade. Ainda que hoje você esteja aprisionado pelo pecado, ainda que hoje você esteja aprisionado nesses sentimentos, nessas emoções, Deus, Ele pode transformar a sua realidade. Deus pode transformar a minha realidade. Deus tem liberdade para mim e sua vida. O sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário comprou a nossa liberdade, irmãos. Nós não cantamos aqui, nós não cantamos. Foi pelo precioso sangue de Cristo. É claro que nós sabemos que é a palavra de Deus que nos liberta, sabemos disso. Mas o precioso sangue de Cristo comprou a nossa liberdade. E se o sangue de Cristo comprou a nossa liberdade, irmãos, Deus pode transformar. Ainda que hoje você possa estar prostrado, ainda que hoje você esteja abatido, ainda que talvez hoje você esteja mal, Deus, Ele te ergue pela sua mão direita e te levanta e te coloca de pé para você continuar caminhando, porque Deus está de contínuo com você todos os dias. Todos os dias, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É para sempre, irmãos. É para sempre. É de contínuo, é para sempre. E o salmista continua: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quando eu vejo esse texto aqui, irmãos, eu acho isso maravilhoso, porque nós não sabemos, e ainda que nós busquemos tentar algum dia caminhar da nossa maneira, segundo a nossa vontade, até a presença de Deus, e aqui, na minha versão, e me receberás na glória. Em muitas versões fala na glória. Em outras versões apontam como em glória. E eu fico mais com a ACF e algumas outras versões que falam na glória, e não me recebe em glória, no sentido de que o Senhor vai... eu vou ser recebido por Senhor e vou ser glorificado, não nesse sentido, né? Mas no sentido aqui profético desse texto de Salmo 73, da glória celestial, porque olha o que a palavra nos fala. Ele é que nos guia, guiar-me-ás, ou seja, é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos encaminha, nos direciona. Com o quê? Com o teu conselho, com a tua palavra, é pela palavra de Deus. Esse é o segredo, é a palavra de Deus, é com o conselho de Deus. Não é com outra coisa, não é com o que nós pensamos, não é com a psicologia, não é com a medicina, não é com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o nosso cônjuge, é com a palavra de Deus. O Senhor nos guia com o seu conselho e depois, ou seja, gera em nós uma expectativa de algo no porvir e depois, não é agora. Então, se não é agora que Deus vai me receber na glória, então, para mim, Deus não me recebe em glória aqui, mas, na verdade, isso aponta para que Ele vai me receber na glória e me receberás. Nós sabemos que vários textos na palavra de Deus mostrando várias pessoas, a visão de João, por exemplo, de que via uma multidão diante do trono de Deus. Nós vemos muitos textos assim, o coletivo, né? De nós sermos arrebatados, os mortos ressuscitando primeiro e subindo aos céus, nosso corpo sendo, estivermos vivos, transformados no abrir e piscar de olhos, e em seguida subirmos aos que ressuscitaram e juntos encontrarmos com o Senhor nos ares. Nós sempre pensamos no coletivo, isso é maravilhoso, mas olha o que ele fala aqui: e tu me receberás, não é tu nos receberás. Então, ainda que o Senhor vai nos receber como igreja, Deus vai te receber individualmente. Deus vai me receber individualmente. A palavra nos diz, inclusive, que Ele tem um novo nome preparado para cada um de nós. É um relacionamento pessoal nosso com Deus. Não pensa que o Senhor
Ele enxerga para você e só te enxerga no coletivo. Deus te enxerga no individual. Deus chama cada um aqui pelo seu nome. Deus conhece cada um de nós no mais profundo. Deus deseja que cada um de nós desenvolva um relacionamento íntimo e pessoal com Ele todos os dias. E depois tu me receberás na glória. Tu me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. E para mim isso justifica mais ainda, que ele está falando ali da eternidade. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Olha, quando eu for para o céu, e aí tem uma polêmica de que nós não vamos morar no céu, mas vamos para o céu, amém? Você entende assim, vamos para o céu. E no céu, puxa, no céu, quem que eu vou ter no céu? Olha, no céu tem os anjos, vou ter os irmãos, eu vou encontrar alguns profetas, vou encontrar várias pessoas, eu vou encontrar ruas de ouro, eu vou encontrar uma morada para mim, eu vou encontrar o rio que corre do trono de Deus, eu vou encontrar uma série de coisas. Mas aí o salmista fala aqui, quem tenho eu no céu além de ti? O que me vale ir para o céu se eu não tiver a presença de Deus? O que nos vale, irmãos, nós irmos para a eternidade se nós não tivermos o Senhor? A quem nós teremos além do nosso Senhor na eternidade? O melhor do céu não é o céu, o melhor do céu é o nosso Senhor. Quem nós temos no céu além do nosso Deus? Ele é o melhor. E Ele é o melhor. Ele não só é o melhor na nossa eternidade, mas Ele é o melhor daqui da terra, porque o salmista continua falando, e na terra não há quem eu deseje mais que o Senhor. No céu eu tenho o Senhor, que é o melhor, não tenho nada além do Senhor. E aqui na terra não tem nada que eu deseje mais que o Senhor. Você está vendo, irmãos? É por isso que muitas vezes nós estamos perdidos por aí, mal espiritualmente, porque muitas vezes nós não desejamos o nosso Senhor aqui na terra como deveríamos. O melhor dessa terra, irmãos, é o nosso Senhor. O melhor dessa terra é estarmos na presença de Deus. O melhor dessa terra é nós caminharmos diante de Deus. O melhor nessa terra é saber que todos os dias Ele está comigo e contigo. Esse é o melhor dessa terra. Não é a nossa família. Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, mas elas não são o melhor da terra. O melhor dessa terra é saber que eu estou na presença de Deus. Eu amo compartilhar a palavra de Deus. Deus me chamou para isso. Meu coração ferve com isso. Eu amo. Mas isso não é o melhor da terra. O melhor da terra é saber que o Deus da palavra, que Ele me usa pela misericórdia dEle para compartilhar com os irmãos, Ele está comigo. Esse é o melhor. É o melhor. O melhor do céu, da eternidade, é o nosso Senhor. E o melhor dessa terra precisa também ser Ele, irmãos. Você entende isso? Os nossos pés, eu costumo falar com alguns irmãos profissionalmente, as nossas mãos e os nossos pés estão aqui na terra. As nossas mãos, elas estão fazendo as coisas que precisamos fazer, os nossos pés caminham por onde precisamos caminhar, mas, porém, a nossa mente e o nosso coração precisam estar naquele com quem nós estaremos por toda a eternidade. É com o Senhor, irmãos. Ele é o melhor para mim e para a tua vida. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A minha carne e o meu coração desfalecem. Eu fico mal. Eu posso ficar mal. Eu posso não estar bem. Eu posso não estar legal. Porém, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção ou a minha herança. E ele podia falar isso com propriedade, como levita, descendente da tribo de Levi, porque literalmente a porção da terra dele não tinha, era o Senhor. A porção dele era o Senhor. O melhor para a vida dele era o Senhor. Você pode falar assim, mas o meu trabalho, a minha faculdade, o meu carro e a minha empresa, e isso, e aquilo outro. Irmãos, a nossa porção, a nossa herança é o Senhor.
Esse é o melhor para mim e para a tua vida. Quando a gente muda o foco e a gente passa a colocar o nosso coração e a nossa mente priorizando ao Senhor na nossa vida, tudo muda, irmãos. Se o meu foco for o Senhor, a minha vida vai girar em torno dele. Se o meu foco for o meu trabalho, a minha vida vai girar em torno do meu trabalho, como eu falei para vocês aqui mais cedo. Se o meu foco é minha família, a minha vida vai girar em torno da minha família. Se o meu foco é o meu ministério, a minha vida vai girar em torno do meu ministério. Mas e se o meu foco for Cristo Jesus, a minha vida todos os dias vai girar em torno dele. Você entende isso? É por isso que a nossa herança, a nossa porção, o melhor para nós dessa terra, precisa ser a presença de Deus. Essa é a razão de muitos de nós estarmos mal. Nós estamos com o nosso foco errado, irmãos. O nosso foco está errado. O nosso foco não está naquele que deveria estar. Versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Aquele que se afasta de ti vai perecer, é a morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que não... Opa, se deixar de crer, vai acontecer o quê? Vai perecer. Puxa, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Você está entendendo? Jesus Cristo morreu na cruz, Ele entregou a sua vida por amor a mim e você, para que nós não perecêssemos, para que nós não morrêssemos, mas para que nós tivéssemos vida eterna. E se nós deixarmos de crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e isso, irmãos, crer não é o crer de deixarmos de ter fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, não apenas o crer, mas nós nos comprometermos em confiarmos nele. Se deixarmos isso de lado, nós vamos nos afastando de Deus, vamos nos afastando de Deus, vamos nos afastando de Deus, nos afastando. E o que vai acontecer com aqueles que se alongam de Deus? Vão perecer. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, e direcionar o nosso foco. Mas aí, eu perguntei, Senhor, tá bom, o Senhor falou que os irmãos têm andado com o coração assim, se nós não vigiarmos, o nosso coração estará assim, mas como? De que maneira? Como então nós podemos, Senhor, ser guiados por Ti? Como então nós podemos andar diante de Ti? E o Senhor começou a falar comigo exatamente o versículo 28. 3 ações muito importantes que nós precisamos tomar para que nós possamos, então, andar na presença de Deus. O Senhor, nos versículos anteriores que nós lemos, Ele nos mostrou que está conosco. Ele nos mostrou que nos sustenta. Ele mostrou que nos guia para a eternidade. Ele nos mostra que é o melhor do céu e que também é o melhor na terra. Ele nos mostra que é a nossa fortaleza e Ele mostra que é a nossa porção e herança para sempre. Mas como então eu posso caminhar na presença de Deus? Como então você pode caminhar na presença de Deus? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Uma coisa que acontece, irmão, muitas vezes, quando a gente está mal, a nossa tendência é se afastar. Quando a gente está mal, a gente se afasta. Por exemplo, se eu estou mal no meu relacionamento com a minha esposa, um exemplo de algo que já aconteceu, o que vai acontecer? Eu vou desejar estar perto dela, conversar com ela? Não. Eu vou querer que ela fique no canto dela, eu vou querer ficar no meu canto. Quando a gente está brigado com alguém, está mal com alguém, às vezes não está brigado, mas está com algum sentimento ruim no coração em relação a alguém, nós nos distanciamos dessa pessoa. Quer ver uma pessoa, quando você está mal e você sabe que você está talvez na prática do pecado, um dos sinais notórios disso, falo por experiência, e eu creio que os pastores podem afirmar isso, os irmãos se afastam da gente, quando os irmãos estão em pecado, não falam mais, não cumprimentam mais, quando acaba o culto vão embora logo, e quando você vai ver, tem muito tempo que aquela pessoa nem fala contigo, e tem alguma coisa aí.
E quando nós, em relação a Deus, quando a gente está mal, a gente também quer ficar longe de Deus. Só que, na verdade, o salmista fala aqui, bom é aproximar-me de Deus. Pelo contrário, irmãos, aí, quando nós estamos mal, é que nós precisamos voluntariamente nos aproximar do Senhor, você está entendendo? Aí, quando você acha que está mal, você olha, consegue enxergar que você está mal, você precisa se aproximar de Deus. E eu vejo em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, vou pedir para você abrir, por favor. Hebreus, no capítulo 10. Essa mensagem é uma mensagem que Deus quer que nós reflitamos, amados, sobre como tem sido a nossa vida. Por que a gente está dessa forma? Por que a gente está frio? Por que a gente está mal? Por que o nosso coração está dobre? Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, a palavra nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, a instrução que nós temos aqui do escritor aos Hebreus é de que nós devemos nos achegar diante de Deus, nos aproximar diante de Deus, termos ousadia, inclusive, de entrar onde? No santuário. Não é isso que a palavra diz aqui? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, dependendo da tua versão. Lembra que nós lemos Salmo 73, no versículo 16, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui. Salmo 73, versículo 17, perdão. Até que entrei no santuário. Quando Asaf entrou no santuário, foi que as coisas mudou para ele. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Você está entendendo? Quando é que eu reverto isso? Quando eu me aproximo de Deus, quando eu tenho a ousadia de entrar na presença de Deus, não porque eu sou o Todo-Poderoso, não porque eu sou o espiritual, pelo contrário, pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, nos separou pela sua carne, pelo véu, tendo Ele como grande sacerdote sobre a casa de Deus. E como é que então eu vou me chegar a Deus? Com verdadeiro coração. E aí entra aquilo que o Espírito Santo usou a vida do nosso pastor para nos exortar, que antes de nós orarmos, nós precisávamos orar, confessando ao Senhor todos os nossos pecados. Orar com o nosso coração limpo e quebrantado diante da presença de Deus. É assim que se chega na presença de Deus. Só que nós, irmãos, estamos mal. Só que nós muitas vezes estamos pecando e nós queremos chegar diante de Deus de qualquer forma. Irmãos, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te dar atenção. Deus vai se irar contra você. Se eu chegar diante de Deus da minha forma, do meu jeito, sem coração quebrantado, sem me arrepender dos meus pecados, Deus vai se irar da minha vida, irmãos. Você está entendendo isso? É muito sério. Qual é o jeito certo de chegar diante de Deus? Com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Palavra. É assim que se chega diante de Deus. Só que a gente quer chegar diante de Deus de qualquer forma, irmãos. É loucura minha se eu fizer isso, irmão. Não faça isso. Mas quando nós formos chegar diante de Deus, chegue com o teu coração quebrantado. Você vai para o seu devocional, vai para o seu coração com o seu coração quebrantado. Você vem cultuar ao Senhor, vem com o seu coração quebrantado. Você vai para o encontro nos lares, vai com o teu coração quebrantado. Você vai meditar na palavra de Deus, vai com o teu coração quebrantado. Você vai exercer algum ministério para o Senhor, vai com o seu coração quebrantado. Vai reconhecendo que você é servo, que você é barro e Ele é o oleiro. É assim que nós precisamos chegar diante de Deus. Só que nós achamos que o nosso pecado, alguém que
por talvez não nos exortar por conta do nosso pecado, que Deus não se importa, que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que está se passando aqui no nosso íntimo do nosso coração. Talvez vocês aqui não saibam aquilo que, com certeza, não sabem, o que está acontecendo dentro do meu coração, o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando em relação a cada um de vocês. Vocês não sabem, a não ser que o Senhor revele. Mas Deus está enxergando, irmãos. Você está entendendo? Então, se Deus enxerga, eu preciso chegar diante de Deus com o meu coração quebrantado, com inteira certeza de fé, com o meu coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Amém? Jesus Cristo comprou para nós esse acesso. Jesus Cristo conquistou para mim e para você o acesso a Deus. Nós precisamos chegar diante de Deus. Se hoje você está aqui nessa noite e você não sabe como se aproximar de Deus, creia que Jesus Cristo morreu pelo perdão dos seus pecados e se arrependa de todos os seus pecados nessa noite, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Basta que você chegue com o teu coração quebrantado, se aproxime de Deus. Asaf também ele fala que depositou toda a sua confiança em Deus. Salmo 73, no último versículo que nós lemos. Confiança em Deus. E eu me lembrei de um texto, Romanos, abra por favor, Romanos capítulo 8, versículo 31. Deus está nos levando hoje a nós pensarmos, irmãos, refletirmos sobre como está a nossa vida. Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Uma pausa aqui, irmãos. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo, irmãos? É a tribulação pela qual você está passando? É pela situação difícil pela qual você está passando que isso vai te separar de Deus? É por isso que você está mal espiritualmente? É isso que vai te distanciar de Deus? É por conta de alguma perseguição, algo que estão falando a seu respeito? É isso que vai me separar de Deus? É isso que vai te separar da presença de Deus? É a fome? É porque talvez você está passando algum momento financeiro difícil na tua casa, na tua família? É isso que vai te separar de Deus? É porque você está endividado? É porque você atrasou de repente alguma conta? É porque você não conseguiu comprar algo para o seu filho? É porque talvez você não tenha comido carne essa semana? É porque o seu carro deu problema? É porque você ainda está sem carro? É porque você não conseguiu fazer aquela viagem dos sonhos? É porque você não conseguiu aquela faculdade que você tanto sonhava? São essas questões da vida cotidiana que vão nos separar de Deus? Ou a nudez? Ah, porque eu uso sempre as mesmas roupas. Já tem mais de um ano que eu não compro nenhuma roupa nova. Desculpa, irmão, mas você está nu? Você está pelado? Não. Eu estou? Não. Por que a gente fica reclamando às vezes disso? Ah, porque eu uso sempre os mesmos calçados. Você está descalço? Tem alguém descalço aqui? Acredito que não. Não. Alguém aqui não se alimentou hoje? Não. Todos nós nos alimentamos. Então são essas coisas que vão nos separar do amor de Cristo, irmãos. Não pode, amados. Essas dificuldades não podem. Ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia.
somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, não falou nenhuma coisa boa aqui, até agora, só coisa ruim. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor, amado. Você é vencedor, mais do que vencedor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem quando você morrer, nem essa vida, as coisas dessa vida, nem demônio algum, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a sua expectativa do futuro, nem o que vai acontecer lá na frente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nada pode nos separar de Deus, por que então nós estaremos mal, irmãos? Por que, irmão? Se levanta, se levanta. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. A Bíblia fala, o amor de Deus foi derramado ou será? Não. A Bíblia lá em Romanos fala para nós, aqui em Romanos, inclusive, voltando a alguns capítulos, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ele não foi e nem será. Ele é derramado. Deus não te amou antes, quando Ele te chamou para a presença dEle. Deus não vai te amar no futuro. Deus te ama hoje, a cada dia o Senhor te ama. É por isso que de contínuo Ele está conosco. Ah, mas e o meu pecado? Realmente, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas Ele continua te amando. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que eu me arrependa. Ele só quer que nós confiemos nele. Nada dessas questões podem nos separar, irmãos. Nós só precisamos confiar nele. Eu tenho vivenciado na pele nos últimos... No final do ano vão completar 4 anos de ver o cuidado de Deus comigo, com a minha família, de uma forma assim impressionante, em que eu entendi que Deus me deu uma direção para que eu saísse de onde eu trabalhava, um emprego público federal, que eu tinha um salário razoável, eu tinha ticket, eu tinha plano de saúde para mim, para minha família, inclusive para minha mãe, para o meu pai, eu tinha benefícios, eu recebia anualmente esqueci o nome agora, a participação de lucros. Era uma bênção, uma empresa federal. Saí de lá para trabalhar naquilo que entendi que o Senhor me direcionou, e muitas coisas mudaram. Nós tínhamos plano de saúde no início, depois deixamos de ter, porque não dava mais para pagar. E logo depois ela também ficou sem trabalhar. Nós fazíamos compras do mês de uma forma, passamos a comprar as coisas de outra forma. Nós podíamos, de vez em quando, nos organizar para viajar, tivemos que abrir mão de algumas coisas de lazer. O nosso padrão mudou totalmente. Deus nos enquadrando, eu entendi, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E por tudo aquilo que a gente tem vivenciado nesses anos, desde o final, a virada de 2015 para 2016, irmãos, eu não passei fome, eu não fiquei sem, até a prestação da nossa casa, Deus cuidou em muitos momentos, cuidou da prestação da nossa casa, Deus cuida das nossas contas, luz, tudo, alimentação. Minha filha está vestida, minha filha tem brinquedo, minha filha está na escola, não é uma super escola, mas é uma escola maravilhosa que tem ensinado ela onde ela deve aprender os princípios para ela, para o desenvolvimento dela como criança. Né? Assim, uma excelente escola, no meu conceito da minha esposa, para a idade que ela tem, uma escola abençoada que Deus nos direcionou. Sabe, Deus cuida de tudo, irmãos, de tudo. Deus me deu essa família maravilhosa que são vocês. Sabe, irmãos, eu vou olhar o que para a minha vida? Ah, Senhor, mas eu ainda não tenho carro. Ah, Senhor, puxa, como eu queria viajar para descansar um pouquinho. Ah, Senhor, como isso e aquilo. Não, irmãos, para com isso. Para. Nossa confiança precisa estar em Deus. Deus tem cuidado da nossa vida. Deus cuida de mim e de você todos os dias. A cada manhã, a cada respirar, Deus cuida de nós, irmãos. A nossa confiança precisa estar no nosso Senhor. E para nós encerrarmos, irmãos, Ele fala também no Salmo 73,
o propósito dele se aproximar de Deus e colocar em Deus a sua confiança, anunciar todas as tuas obras. E eu me lembrei de 1 Pedro 2, para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Lembra da musiquinha? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo preço precioso do sangue de Cristo. Amém? Nunca se esqueça. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes do Senhor. Você foi chamado para anunciar as virtudes, as boas obras de Cristo. Nós precisamos anunciar às pessoas quem é o nosso Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nos chegar a Ele com coração puro, todos os dias, ir para a presença de Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus, confiar que Ele cuida de tudo da nossa vida. E o que nós vamos fazer em seguida? Anunciar as boas obras, anunciar as obras de Deus, anunciar as virtudes do Senhor. É isso, irmãos. Se aproxima de Deus, confia nele e prega o evangelho com a tua vida e com a palavra de Deus. É isso. Se aproxima de Deus, confia nele e prega o evangelho. É isso que vai manter a nossa vida bem na presença de Deus. Não tem mistério. Basta nós vivermos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, eu te louvo e te exalto com os meus irmãos, porque independente das circunstâncias pelas quais nós temos passado, o Senhor é aquele que guarda as nossas vidas. Independente daquilo que está povoando o nosso pensamento, independente das questões do passado, independente das questões do tempo presente, independente da expectativa que nós temos do futuro, Pai, as nossas vidas estão em Suas mãos, Senhor, nós precisamos confiar. A Sua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos, ó Pai, que é de contínuo na Tua presença que nós precisamos estar, Paizinho. É de contínuo, porque o Senhor está conosco sempre. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, a descansar em Ti, a fazer assim como Asaf fez, Pai. Quando ele entrou no santuário, ele então pôde compreender as coisas. Nos ensina, Pai, a entrar no santuário com ousadia, Senhor, porque Cristo Jesus nos comprou esse acesso. É por isso, Pai, que o Senhor mandou compartilhar aqueles estudos com o Teu povo e declarar para eles que eles têm acesso a Ti, Paizinho, porque o Senhor mesmo comprou esse acesso para nós mediante o sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho, nos consagrou o véu, a Sua carne. E hoje nós temos, pelo sacrifício de Cristo, acesso a Ti, Senhor, a entregar as nossas vidas diante da Tua presença. Se nós nos achegarmos a Ti com um coração puro, sincero, quebrantado, humilde, contrito, Senhor, reconhecendo que nós somos o barro e Tu és o oleiro. Nos ensina, Senhor, todos os dias das nossas vidas chegarmos a Ti com um coração sincero, em inteira certeza de fé, com a consciência, Senhor, limpa, purificada, limpo, Senhor, pela água, pela Tua palavra, Pai. Nós queremos chegar a Ti com o coração reto, Senhor. Por isso, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, estreito de santidade, perfeito, justo.
e que por nós mesmos nós não conseguiremos andar, mas nós confiamos em Ti, Pai. Não importa aquilo que aconteça, não importa as situações pelas quais nós passamos, não importa, Pai, o que aconteceu, não importa o que está por vir, não importa, Pai, o que pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada, Senhor, nada, nada. Por isso, Senhor, onde houver um coração quebrantado nessa hora, contrito, arrependido de seus pecados, que se achega a Ti, Pai, com ousadia, crendo que o Senhor está ouvindo, Pai. Senhor, derrama da Tua presença, Pai. Testifica no coração de cada um que o Senhor é com eles. Não precisava disso, que bastava nós crermos na Tua palavra, Pai. Mas eu te peço, Pai, como um sinal para cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor se manifeste a cada um no coração, Pai, mostrando que o Senhor é Deus e que nós podemos e devemos confiar inteiramente no Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, Pai. Nos ensina, Pai, a termos paciência nas situações da vida, Pai. Nos ensina, Pai, a enxergarmos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles chamados segundo o Teu propósito, Senhor. Nos ensina, Pai, para a Tua glória, a nós confiarmos todos os dias as nossas vidas na Tua presença. Porque quando nós temos o Senhor como nosso foco, como nós reconhecemos que não temos outro bem além de Ti no céu, quando nós reconhecemos que o Senhor é o mais desejado nessa nossa vida aqui na terra, nós verdadeiramente, Pai, podemos anunciar as Tuas obras. As pessoas olharão para nós e verão algo diferente. As pessoas nos viam antes talvez tristes, para baixo, mal, rancorosos, murmuradores, tantas coisas ruins. Vão olhar para nós e vão ver o brilho do Teu Espírito nas nossas vidas. E elas vão perguntar: o que aconteceu? Porque sexta-feira você estava assim no trabalho, você estava assim hoje no ontem no domingo, no sábado. O que houve com você? Você estava assim na escola na sexta e você está diferente. É porque eu entendi que Deus, Ele me ama e eu preciso viver para a glória dEle. O Senhor me mostrou mais uma vez que Ele me ama. Deixa eu te contar essa história. E aí, Senhor, elas verão que o Senhor tem cuidado de nós. Ah, Paizinho, nos ensina a nos aproximar de Ti, a confiar em Ti e a anunciar as Tuas obras, Senhor, em nome de Jesus. Porque se nós fizermos isso, Senhor, nós seremos fortalecidos, edificados na Tua presença todos os dias das nossas vidas, Pai. Levanta o caído, Pai. Levanta o prostrado, Senhor. Consola o coração do aflito, Pai. Pai, cuida do emocional de cada um, cuida dos pensamentos de cada um e mostra, Senhor, a cada um de nós que o Senhor é Deus. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Guia-nos, Paizinho, para a eternidade na Tua presença. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos como igreja a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.